tem uma chavezinha que você pode mudar de amperímetro para voltímetro ou mudar a faixa de amperagem que você consegue medir, certo? Vocês lá na robótica, naquela caixa que vocês estavam mexendo na primeira aula da robótica, tinha um aparelhinho desses que tinha um ponteirinho assim, na verdade tinha dois, né? Cada um media uma faixa diferente. E você podia mexer lá embaixo com os botãozinhos para mudar de amperímetro para voltímetro, certo? Dava para medir ali a tensão das pilhas e tudo mais. Amperímetro a gente tem uma dificuldade maior, porque a gente precisa medir o circuito para ver como que funciona tudo, mas da próxima vez a gente for usar com aquele material tá para fazer isso também. O galvanômetro é o nome do aparelho. Se a gente programa ele para trabalhar para medir a corrente elétrica, a gente chama ele de amperímetro. Se a gente programa ele para medir a tensão elétrica, a gente chama ele de voltímetro. Então, amperímetro mede a amperagem, voltímetro mede a voltagem, certo? Não, porque amperagem e voltagem não existem na física. Termina teu ensino médio, entra na faculdade, chama corrente elétrica de amperagem para ver o que o professor faz com você, né? Pelo menos o meu, obrigado. Não sei se na engenharia você lá vai me ligar ou não, tá? Mas amperagem e voltagem não existe. É corrente elétrica e diferença de potencial ou tensão, tá bom? E para que serve tudo isso, professor? Porque assim, quando a gente tem um circuito elétrico e a gente coloca esses azinhos, o que é esses azinhos aqui? O que é esses azinhos aqui? São os amperímetros. Eu coloquei 3 amperímetros em 3 posições diferentes para a gente conseguir calcular a corrente elétrica em cada ponto, né? Aqui ele me deu que a força eletromotriz dessa pilha é de 1,5 volts, que ele tem uma resistência interna de 16 ohms e tem 2 lâmpadas ali, que tem resistência de 6 ohms e de 12 ohms. Lá embaixo eu tenho uma chave. O que é uma chave? É um interruptor. Você pode abrir ou fechar isso daqui. Pode abrir ou fechar isso aqui. De boa? E ele vai querer determinar a gente a leitura dos amperímetros, considerando eles ideais e a chave aberta. Então, quando a chave está aberta, basicamente você ignora esse caminho. A chave aberta, você ignora aquele caminho, é como se não existisse essa ligação. Tá bom? Então, como que a gente faz agora, considerando eles ideais? O que é um amperímetro ideal? É aquele amperímetro, lembra que eu falei que tinha uma resistência aqui? Todo amperímetro tem uma resistência ali. Absurdo, mas ela é pequena. Ela faz diferença na conta das paradas? Ela faz diferença na conta. Mas a gente sempre considera essa diferença, muitas vezes não. Porque pra gente não faz sentido. Então a gente considera um perímetro ideal sem essa resistência. Então, o perímetro ideal não tem a resistência interna, tá bom? Então, é a conta básica que a gente faz. É a conta que vai cair da prova. Se a gente olhar, a gente quer a corrente aqui e a corrente de distância. É a conta da prova. Beleza? Então, vamos lá. Esses dois aqui, ó, estão associados em série e paralelo. Paralelo. Então, como que fica a resistência equivalente nesse caso? R1 mais 1 sobre R2. Bora! Vai ser 1 sobre a resistência equivalente. Vai ser 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. Multiplica a primeira aqui vezes 2. A segunda não multiplica por nada. Vai dar 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 2 dozeavos mais 1 dozeavos. 1 sobre a resistência equivalente vai ser 3 dozeavos. Inverte um lado, inverte o outro. A resistência equivalente vai ser 12 divididos por 3. Quanto que dá 12 divididos por 3? 4. Então a resistência equivalente desse processo é 4. Muito bom. Então, eu tenho essa resistência e tenho essa. Essas duas resistências, elas estão associadas em série. Então, como elas estão associadas em série, a resistência equivalente de todo o processo vai ser
vai ser o quê? 16 mais 4, ou seja, resistência equivalente em todo o circuito. Ali o 4 é 11? Oi? É 11? Tudo 11. Muito bom. Beleza, professor, mas agora aquela corrente. Tá, para a gente começar, a gente determina a corrente 1, porque essa corrente 1 é a corrente que passa por essa tensão aqui. Professor, Oi? você viu que está dizendo que o chave está aberto? Chave está aberta. Chave está aberta, não tá, ignora. Ó, chave está aberta, não tem nada aqui. Chave aberta, chave aberta. Aberta, ó. Tá aqui, a corrente, ó, a corrente vem do outro lado, na verdade. A corrente vem para cá, chega aqui, a corrente se divide. Chega aqui, a corrente se junta. A corrente não vai para cá, porque a chave está aberta. É como se ligasse um fio aberto, assim, do lado. Então não vai corrente para lá, porque não tem ligação com o negativo. Tá? É um circuito aberto. Circuito aberto, a gente não tem nada. Né? Supostamente, se você pegar um fio ali da tomada, puxar para cá e deixar ele solto, não tem corrente nele. Não tem corrente nele. Se você colocar a tua mão ali e ligar o teu pé no chão, daí a corrente vai pro chão. Daí vai passar a corrente. Se colocar o dedo na tomada da corrente. Se você estiver isolado do mundo, colocar o dedo na tomada, nada acontece com você. Tá? Você vai ver aqueles caras mexendo em chave de subestação muito pesada, muito parruda. Chave de, tipo assim, deu aterramento, já era. Você vai ver um cara lá com uma bota especial, com uma roupa especial, e o cara só tem que pegar uma chave e fazer assim. O cara põe toda uma roupa especial, toda uma preparação, e o cara vai lá para fazer isso. E tem um outro cara que fica com tipo uma cordinha, tipo um cabo de vassoura para puxar o cara se der alguma merda. Certo? Mas assim, supostamente o cara tá todo isolado, não tem problema nenhum. Você não leva choque. E não passa corrente elétrica. Então, aqui tá o fio tá aberto. Não passa corrente elétrica, porque você não aterrou nada. Se você tivesse aterrado aqui, tá, então é isso. Ele vai ter um potencial maior, aqui vai ter um potencial zero. Mas aqui não tem, tá aberto. Tá bom? A letra B a gente vai fazer o quê? Fechar o circuito, daí a gente vai ver o que faz. Feito isso, agora para determinar aquela corrente A1, então determinar a corrente 1, a gente usa lei de Ohm, triângulo Illuminati. Tensão, resistência, corrente. Então, corrente é a tensão sobre a resistência. A tensão é 1,5 e a resistência é meus 20. Quanto que dá essa corrente? Dá 7,5. Não, dá 0,5. Eu acho que dá 0,075. Confere a conta, fiz de cabeça muito rápido, tá bom? Vou pegar minha calculadora aqui. Conta muito rápido, não dá certo. Tá certo. Obrigado. Posso pagar o desenho aqui? Rafael, você viu na sua calculadora? Próximo, eu preciso determinar essas outras duas correntes. Certo? Para determinar essas duas outras correntes, eu preciso determinar o que aqui? A resistência está aqui, a resistência aqui, a resistência aqui, já sei todas as resistências, está tudo calculado ali. Eu preciso determinar a tensão. Né? Qual que é a tensão que chega nelas? Mas a tensão não se mantém, parece? A tensão se mantém. A tensão em 1 e a tensão em 2 é igual. Então não, 1,5. Mas aquele 16 ohms não abaixa a tensão, não? Lembra que é uma sucessão mista esse? Uma sucessão mista. Então, vamos primeiro aqui, ó, determinar a tensão nesse cara. Determinar a tensão nesse cara. Então, vou dar nome para eles, vou chamar isso aqui de R1. Então, eu vou determinar a tensão em 1. A tensão em 1 vai ser a resistência 1 sobre a corrente 1. Não, é R vezes triângulo Illuminati. Tensão, resistência vezes corrente. Então, a resistência 1 é 16, a corrente 1 é 0,075. Agora com vocês, tá?
Deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça. 150, 300, 600, 0,6. 1.2. Não, faltou. 1,2. É isso aí. 16 vezes 0,6. Muito bom. Ou seja, a tensão aqui é de 1,2 volts. Quanto que sobra para os outros dois? Se a tensão na pilha era 1,5, aqui a tensão de 1,2 sobra. Então a tensão 2 vai ser igual à tensão 3, vai sobrar 0,3 volts. Vai sobrar 0,3 volts. Agora sim eu posso usar que a corrente 2, que é do A2, vai ser a resistência 2, que é o 6. Corrente é tensão sobre resistência. Então, corrente 2 vai ser a tensão 2, que é essa que a gente descobriu, divididos pela resistência 2, que é 6. Então, a corrente 2... que dá 0,6. Por que a resistência é 0,3? Não. A resistência tá certa. Aqui é 0,3, aqui é 6. Obrigado. Então, dá quanto isso? 1,5. 1,5? Não. Ah, dividido por 6? Por 6. 0.05. 0,05 amperes. E daí a gente determina a corrente 3, fazendo tensão 3 sobre resistência 3, que é o 0,3 divididos por 12. É metade disso, né? Então é 0,025 amperes. Beleza? E claramente, se eu somar essas duas, tem que dar aquela.